A Bíblia fala de um jovem chamado José, que Deus transformou ele de escravo a governador. José passou por um longo processo. José passou pela cisterna, foi vendido, foi invejado, foi dado como morto. E José achava graça aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas, como de Potifar. E José passou por uma longa trajetória e processo. E os irmãos de José foram seus inimigos. Deixa eu te dizer uma coisa. José passou por um longo processo. E os seus irmãos o traíram. Tiraram ele do meio da sua família. E venderam ele como escravo. E os irmãos de José tinham certeza e eram convictos que José ia ser escravo para toda a vida. Mas chegou o tempo do cumprimento da promessa de Deus e dos sonhos de Deus na vida de José, porque os sonhos de José eram proféticos porque vinham de Deus. Ei, José foi administrador da casa de Potifar. Na casa de Potifar, José foi caluniado, foi acusado de assédio, ele era inocente, mas ele foi parar na prisão. E ali na prisão, tudo que José fazia dava certo. Tudo que José fazia ali na prisão dava certo. Deus dá 2 sonhos, um ao padeiro e um ao copeiro. E José interpretou os sonhos dos 2, porque Deus era com José. E a Bíblia vai dizer que como José interpretou, aconteceu. Um pereceu e o outro voltou a ser copeiro do rei. Passou-se 2 anos e chegou o tempo. Chegou mais um tempo na vida de José. José passou por vários tempos. Vários tempos José passou. Vários tempos. Tempo de ganhar uma túnica colorida, diferente dos seus irmãos. Tempo de receber sonhos de Deus. Tempos de receber muito amor do seu pai. Tempo de ser lançado na cisterna. O tempo de ser vendido como escravo. O tempo de ficar na casa de Potifar. Também teve o tempo dele prosperar como escravo fora da casa de Potifar. Teve o tempo dele na prisão. Teve o tempo dele interpretar o sonho do padeiro e do copeiro. E depois de 2 anos, chega o tempo de José interpretar os sonhos de Faraó. Que Deus tinha dado 2 sonhos a Faraó. Ao respeito de espigas de milho e de vacas gordas e de vacas magras. Eram as espigas de milho bonitas e espigas de milho feias. E vacas gordas e vacas magras. E José foi apresentado diante do rei Faraó para interpretar aquele sonho. E mais uma vez, no tempo de Deus, Deus dá a interpretação para José. E José interpreta os sonhos. 7 anos de fartura, 7 anos de seca. Tem coisas que você nunca vai entender. Mas Deus sabe o que ele está fazendo. E ele tem o controle e o comando. E quando ele interpretou o sonho, o rei perguntou, e aí, o que é que se há de fazer? E José tinha a solução porque Deus deu. Assim como Deus deu a interpretação dos sonhos, Deus deu a solução para o que tinha que fazer nos 7 anos de fartura, para que aquele povo não perecesse de fome nos 7 anos de seca. José disse tudo o que se tinha que ser feito. Plantar muito. Ele disse que tinha que se distribuir muita semente boas, e dar terra para aquele povo plantar. Plantar de meia, como diz no tempo da minha avó. De meia é 50% para um, 50% para outro. De toda a colheita que aquele povo tivesse, eles iam ficar com 50%. 50%. E os outros 50% José recolhia para o palácio. E durante 7 anos José trabalhou, dando semente, ajudando a preparar a terra, incentivando aquele povo a plantar, para ter uma boa colheita, para que no ano de seca eles não perecessem de fome, e aquele povo foram influenciados por José, cheio da sabedoria de Deus, cheio da graça,
e houve a grande prosperidade. Louvado seja Deus, a mão de Deus estava com José e estava dando tudo certo. E o mais lindo na vida de José, 7 anos de fartura. José agora governador. Porque quando ele disse a solução, o rei disse, você será o homem. E ele nomeou José como governador. Agora, nesses 7 anos de fartura, José estava trabalhando, cumprindo sua missão que o rei tinha o dado, e ele estava fazendo a sua parte com excelência, mas nenhuma vez ele se exaltou de dizer, eu vou lá na minha terra, dizer para os meus irmãos e dizer para o meu pai que eu agora sou um governador. José não foi. José ficou quieto na dele, esperando o tempo de Deus. José esperou o tempo de Deus. E passou os 7 anos de fartura e chegou os 7 anos de seca, de fome. E agora, aleluia, chegou aos ouvidos do seu pai Jacó, que tinha alimento no Egito. E ele fala com seus filhos. Para os seus filhos descer ao Egito. Agora, preste bem atenção. José conhecia sua família, sabia a situação que estava a nação, e José poderia muito bem, no tempo, que já estava o tempo da seca, né? Teve o tempo da fartura, agora o tempo da seca tinha chegado, como ele interpretou os sonhos. Chegou o tempo da seca, da fome. José poderia ter pego os seus trabalhadores e ter enchido os sacos de alimento e ter mandado deixar na casa do seu pai. Mas José estava esperando em Deus. José não passou na frente de Deus. José esperou o tempo certo, que Deus era quem ia fazer, não era ele que ia fazer. Então, Deus tinha levantado ele como governador do Egito, para fazer aquela missão. Ele tinha sonhos de Deus, que Deus estava realizando. Deus estava realizando os sonhos na vida de José. E José, que era entendedor de sonhos, ele esperou, que ele sabia que algo sobrenatural ia acontecer. Amém? E aconteceu. Vamos lá em Gênesis 42. Gênesis 42, 1, 2 e 3. Para a glória do Deus vivo e poderoso, que diz assim, aleluia. Vendo então Jacó que havia mantimento, aleluia, no Egito, disse Jacó a seus filhos, por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais, eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá e comprai-vos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Glória a Deus. José não subiu aonde estavam seus pais. José esperou eles descerem. E chegou o tempo. José desceu como escravo, vendido pelos seus irmãos. Agora os seus irmãos estão descendo ao Egito, os seus 10 irmãos estão descendo ao Egito para comprar mantimento, para que eles não morressem de fome, obedecendo a ordem do seu pai Jacó. Eles descem ao Egito. E com certeza eles eram convictos que poderiam até ver o seu irmão como escravo ali no meio daquele povo. Só, aleluia, que eles foram surpreendidos por Deus. Eles chegaram ali, compraram, voltaram, vieram outras vezes. José criou uma estratégia até chegar o momento e o tempo de José dizer para eles, diante de um banquete, eu sou José. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo. E quando eles vão pedir perdão a José, José disse, foi Deus que me enviou na frente. José perdoou seus irmãos. José entendeu que até o que seus irmãos fez com ele foram parte do propósito de Deus para o exaltar na terra. Ei, coisa boa é esperar o tempo certo, o tempo de Deus. No tempo de Deus é melhor. Amém?
Espere o tempo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.